Existem muitos animais de estimação exóticos por aí. Desde pequenos ouriços do mar a crocodilos gigantes, animais de estimação exóticos parecem estar na moda hoje em dia. No entanto, substituir o seu Golden Retriever por um cão-lobo não é tão simples quanto pode parecer. Nos Estados Unidos, não existe lei federal regulando ou banindo animais exóticos. Em vez disso, as legislaturas estaduais e locais decidem o que você e seu vizinho estão legalmente autorizados a possuir. Muitas vezes você vai encontrar muitos obstáculos para poder possuir essas belas, mas potencialmente perigosas criaturas. Número 10. Corujas. Infelizmente, para a maioria de nós, meros mortais, manter uma coruja como animal de estimação simplesmente não está nos planos. Os Estados Unidos, por exemplo, permitem apenas pessoas treinadas e licenciadas para criar elas. Mesmo assim, só é permitido em situações muito específicas, como se você estiver reabilitando o pássaro. As licenças do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos são necessárias, e sua licença pode ser revogada a qualquer momento. E olha só, você não tem permissão nem para possuir uma pena de coruja sem primeiro obter uma licença. Quando se trata de corujas, muito dinheiro está envolvido. Então por que é tão difícil conseguir uma coruja de estimação? Por um lado, as corujas são protegidas pela Lei do Tratado de Aves Migratórias, de 1918. A lei foi escrita para proteger todas as aves que migram entre os Estados Unidos e o Canadá. Em segundo lugar, as corujas podem ser perigosas. Elas não são tão obedientes e dóceis. Em 2017, uma grande coruja com chifres matou o cachorro de uma família de Atlanta. Em 2015, um homem de Seattle foi atingido por uma coruja agressiva durante uma caminhada pelo parque. Sua cabeça foi cortada pelas garras do pássaro. Ainda está convencido de que a coruja é o animal de estimação dos seus sonhos? Não se esqueça de que esses pássaros gigantes são noturnos. Eles vão te manter acordada a noite toda, arrulhando e destruindo sua casa. As corujas são carnívoros ferozes que passam a noite inteira procurando algo para caçar. Número 9. Bundogs. Já ouviu falar de Bundogs? Este cachorro está banido, como seu nome. Bundog é um termo que se refere a cães não puros, que foram criados seletivamente para serem fortes protetores e de guarda. O termo se originou na Idade Média e era usado para se referir a cães criados para serem lutadores. Em outras palavras, eles foram criados para serem assustadores. Basta olhar para um deles. Bundogs não são uma raça, mas são ilegais se um dos pais for de uma raça determinada, e os governos estão tentando se livrar deles, pois devido à mistura de raças, seu comportamento pode ser imprevisível. Eles foram proibidos em partes da Romênia, Suíça e Estados Unidos. Geralmente, Bundogs são algum tipo de mistura entre raças fortes, como Mastiffs e Pitbull Terriers. Mesmo se você for um grande fã dessas raças, tenha em mente que Bundogs são projetados pensando em serem violentos e agressivos. Eles são cães teimosos que vão atacar quando bem entenderem. Mas isso não impediu as pessoas de criá-los e adotá-los. Em 2017, mais de 30 americanos foram mortos por pitbulls e mastiffs. Compare isso com as fatalidades de ataque de tubarão, apenas 5 em todo o mundo nesse mesmo ano. Não é de admirar que centenas de municípios dos Estados Unidos tenham banido esses cães imprevisíveis e muitas vezes agressivos. Número 8. Cão-lobo. Aqui está uma variedade de cães que pode ser mais intimidantes do que o Bundog. O cão-lobo, também conhecido como híbrido de lobo, é meio cão e meio lobo. Aparentemente, as pessoas gostam de trazer animais gigantes e agressivos para dentro de casa. Estima-se que haja mais de 100 mil cães-lobo só nos Estados Unidos. A maioria deles é um cruzamento entre o lobo cinza e um husky siberiano, ou cão-pastor alemão. Os lobos são obviamente animais selvagens, então não deve ser uma surpresa que cruzá-los com um cachorro pode causar problemas legais. 40 estados tornaram ilegal possuir, criar ou importar um cão-lobo. Esses animais de quase 60 quilos também são ilegais em partes do Canadá e na maior parte da Europa. Eu pelo menos fico feliz que os híbridos de lobos sejam proibidos. Você pode imaginar encontrar um cão-lobo no parque? Os híbridos de lobo podem ser enormes. Basta dar uma olhada em Yuki, que está atualmente vivendo em um santuário de lobos na Flórida. Não se deixe enganar pelo sorriso adorável de Yuki. Há uma razão para que tantos estados definam os híbridos de lobo como animais selvagens. Seu comportamento é pouco previsível em comparação ao de um cachorro normal. Existem muitas histórias sangrentas de ataques de cachorro-lobo, mas vou te poupar dos detalhes. Digamos apenas que eles são 100% capazes de arrancar uma cabeça humana. Número 7. Pinguim. Algumas pessoas realmente gostam da ideia de manter os pinguins como animais de estimação. Sim, eu sei, eles são passarinhos fofos e têm um visual incrível, mas é melhor deixar esses pássaros no ambiente deles.
Uma das mais importantes razões pelos pinguins serem animais de estimação horríveis é sua dieta. Um pinguim precisa comer cerca de 6 quilos de peixe por dia. Isso significa cerca de 90 peixes a cada 24 horas. Eu não sei você, mas definitivamente não tenho acesso a um estoque tão grande de peixes. Sem mencionar que os pinguins são criaturas super sociais. Eles ficam deprimidos com o isolamento e prosperam em grupos de 20 ou mais. Em outras palavras, manter os pinguins iria exigir uma piscina de água salgada fria, grande o suficiente para 20 pinguins brincar, e um suprimento de milhares de peixes por dia. Boa sorte limpando a água diariamente. Nos Estados Unidos, todas as espécies de pinguins são protegidas. Isso significa que a única maneira de conseguir um desses é comprando um zoológico. No entanto, isso é virtualmente impossível de fazer. Existem várias autorizações e licenças envolvidas na posse de um pinguim, e os zoológicos não são exatamente conhecidos por vender seus animais. Lamento desapontar aqueles de vocês que pensaram que algum dia seriam orgulhosos proprietários de pinguins. Se serve de consolo, os pinguins provavelmente não são tão fofinhos quanto você espera. Os cientistas que estudam o comportamento deles descobriram que frequentemente os pinguins são muito assustadores. Eles abusam sexualmente dos filhotes, tentam fazer sexo com fêmeas mortas e sequestram os bebês uns dos outros. Não é exatamente o tipo de comportamento que você deseja encontrar em casa após um longo dia de trabalho. Número 6. Leões. As razões pelas quais possuir um leão é uma ideia terrível praticamente não precisam ser ditas, mas isso não impede que as pessoas tentem. Na verdade, tantas pessoas tentaram trazer leões para suas casas que os estados americanos tiveram que começar a redigir leis contra isso. Esses 21 estados baniram totalmente a posse de leões, e esses 23 as regulamentaram fortemente. Eles exigem licenças especializadas que são difíceis de obter. Mas se você mora em Oklahoma, Nevada, Carolina do Norte, Alabama, Delaware ou Wisconsin, parabéns! Você pode tecnicamente adotar o seu próprio Simba. Os leões são predadores muito sérios, e não importa o quão fofinhos os filhotes de leão possam parecer, você não pode tirar o seu instinto de caçar. Infelizmente, um homem da República Tcheca não percebeu isso até que fosse tarde demais. Michael Prasek tinha 34 anos quando foi atacado até a morte por seu leão de estimação, em março de 2019. Ter um leão é ilegal na República Tcheca, mas isso não impediu ele de manter 2 grandes leões enjaulados em seu quintal. Seu objetivo era criá-los, mas ele foi morto antes que pudesse fazê-lo. O pai de Michael o encontrou morto dentro da jaula do leão macho, com a porta trancada por dentro. E se isso não bastasse para convencer você de que ter um leão é uma terrível ideia, em 2016, um treinador egípcio de leões foi morto durante uma apresentação ao vivo. O público observou o leão cortar o seu rosto, quebrar os seus ossos e abrir o seu crânio. Miau? Número 5. Ursos. Aqui outra besta que você definitivamente não deve manter como animal de estimação. Lembre-se de que ursos selvagens já são uma grande ameaça à vida humana. A América do Norte teve 25 ataques fatais de ursos desde 2010. Como os ursos são criaturas muito perigosas, 31 estados proibiram completamente a posse de um deles. A Flórida não. E é assim que Monica Weld e seu filho Johnny vivem com 14 ursos. Para os Welds, criar e cuidar de ursos é uma tradição familiar. A família deles cria ursos que moram nessa casa há mais de 90 anos. Johnny chegou a considerar os ursos pardos e ursos negros do seu rancho Paradise como seus irmãos. Os Welds ainda podem ter todos os membros intactos, mas nem todo dono de urso tem assim tanta sorte. Em 2009, Kelly Ann Walls, da Pensilvânia, foi morta por seu animal de estimação de 160 quilos, ironicamente chamada de Ted. Kelly adotou o Ted quando ele ainda era um filhote e cuidou dele por 9 anos quando ele se voltou contra ela. O urso matou Kelly Ann enquanto ela limpava sua gaiola, e ela foi declarada morta no local. Número 4. Chimpanzés. Podemos compartilhar um ancestral comum com os chimpanzés, mas isso não significa que ter eles em casa seja uma boa ideia. Apenas 4 estados proibiram completamente os chimpanzés de estimação, e no restante é possível obter um, desde que você tenha uma licença. Os chimpanzés de estimação são legais até no Reino Unido, mas isso definitivamente não significa que seja uma boa ideia possuir um, pois eles são ridiculamente fortes. Basta perguntar a Carla Nash, que quase não viveu para contar a história de seu ataque. Ela quase foi morta pelo chimpanzé de estimação de sua amiga, Travis, que na verdade se tornou muito famoso depois que apareceu em comerciais da Coca-Cola e da Old Navy. Carla foi à casa de sua amiga em 2009 e pegou o brinquedo favorito de Travis. Acho que ele não estava com ânimo de dividir, porque as coisas ficaram violentas bem rapidamente. Ele rasgou completamente o rosto e o corpo de Carla. Ela passou por 7 horas de cirurgia depois disso. Perdeu todo o rosto, incluindo olhos, lábios e nariz. Ela também perdeu as 2 mãos.
Em 2011, recebeu um transplante de rosto, mas ainda precisa de cuidados com seus ferimentos. Número 3. Macacos. Assim como os chimpanzés, os macacos podem se tornar incrivelmente agressivos. Eles também são um grande problema de saúde. Ao contrário da maioria dos animais de estimação, como cães e gatos, humanos e macacos podem transmitir doenças perigosas uns aos outros. Eles até são conhecidos por transmitir herpes. Não é de se admirar que possuir legalmente um macaco não seja uma tarefa fácil, nem nos Estados Unidos. 19 estados, incluindo a Califórnia, Colorado e Nova York, proibiram completamente seus cidadãos de possuir macacos. Não é à toa que Ross Geller, de Friends, é obrigado a abrir mão de seu macaco, Marcel. A maioria dos estados que permitem macacos de estimação tem restrições bem rígidas. Por exemplo, você não se qualifica para uma licença de macaco de estimação na Flórida, a menos que tenha acumulado mais de 1.000 horas como voluntário de macacos. E mesmo isso não parece ser o suficiente. Em 2018, um macaco de estimação escapou do carro de seu dono em um estacionamento da Home Depot. Correu para a loja e mordeu um funcionário. Os macacos não são apenas extremamente destrutivos e potencialmente perigosos. Eles podem ter muita dificuldade em prosperar quando são mantidos como animais de estimação. Na verdade, eles podem ficar tão deprimidos que acabam se machucando. Cuidar de um macaco não é fácil, e não é incomum que eles fiquem tão doentes que tenham que ser sacrificados. Número 2. Slow Loris. Se você já viu um loris, provavelmente não é uma surpresa que as pessoas queiram tê-lo como animal de estimação. Esses pequenos primatas são absolutamente adoráveis. Eles têm pelo de aparência macia, olhos grandes e redondos e rostinhos muito lindos, mas não são tão doces quanto aparentam. Eles podem pesar apenas 1 quilo, mas têm uma arma secreta que usam a qualquer momento, uma mordida venenosa e tóxica. Portanto, ter um deles claramente não é a melhor ideia. Na verdade, possuir um deles é ilegal em literalmente todos os países. Isso porque todos os países onde os loris vivem na natureza, incluindo Tailândia, Malásia e Indonésia, têm leis rígidas sobre a proteção desses animais. Por serem espécies protegidas, removê-los à natureza, criá-los e comercializá-los é muito ilegal. Isso é melhor a fazer, considerando que seu veneno é tóxico o suficiente para matar. A maioria das pessoas que foram mordidas por um loris apresentaram inchaço grave, mas alguns tiveram anafilaxia fatal. Número 1. Dragão de Komodo. Você já sonhou em ser dono de um dragão? Então, lamento desapontar, mas possuir um dragão de Komodo não é tão mágico quanto pode parecer. Em primeiro lugar, é ilegal. Como os loris lentos, os Komodos são protegidos pelo governo indonésio, o que os torna ilegais em qualquer lugar do mundo. Mas isso é o certo, porque eles são capazes de destruir a sua casa, comer toda a sua comida e se ficarem agressivos. Bom, não preciso nem falar. Sua mordida é forte o suficiente para quebrar uma perna humana em 2. Eu não sei você, mas eu definitivamente não quero nenhum desses na minha casa. Para piorar a situação, eles são demônios venenosos cujas mordidas podem mandar você para o hospital. Nos últimos 50 anos, houveram 5 mortes relatadas, junto com muitos ataques perigosos. Em 2009, um guarda florestal da Indonésia quase foi morto durante um ataque deles, no Parque Nacional de Komodo. O dragão entrou em seu escritório, apertou sua perna e não soltou. O homem lutou e acabou fugindo, mas sua recuperação demorou 6 meses. Parece que não importa quantas boas razões existem contra a posse de certos animais, as pessoas ainda insistem no erro. Você ainda considera ter um pinguim depois de ouvir todas essas coisas? Conta pra gente sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!